Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Pastor Luiz. Nós estamos chegando ao nosso 5º encontro, que nós estamos falando sobre a bibliologia, uma matéria que, como nós já vimos, é muito importante para a vida espiritual do crente, né? E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade, entender o que é essa doutrina. E, por sua vez, essa doutrina é uma das mais difíceis, das mais misteriosas de ser interpretada na Bíblia Sagrada, né? É muito difícil que uma pessoa sem um pouco de conhecimento possa entendê-la ou possa tentar explicá-la para alguém que não conhece um pouco a base dessa doutrina, né? Em Êxodo 3,14, nós encontramos a referência dizendo que o Pai é Deus. Em João 8,58, nós encontramos a referência dizendo que Jesus é Deus. E em Atos dos Apóstolos 5,3 ao 4, nós encontramos a referência dizendo que o Espírito Santo é Deus, né? E a Bíblia também nos ensina que há somente um Deus, certo? Em Deuteronômio 6,4 e também Tiago 2,9. Vem dizer que somente existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus dos crentes, um Deus dos cristãos, né? E com essas duas afirmações da doutrina, e elas podem ser ambas verdadeiras, né? Que Deus que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e a outra afirmando que há somente um Deus. Então parece ser uma contradição, como que pode haver somente um Deus, mas nós encontramos a referência a 3 pessoas na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, né? Mas isso não significa que elas não sejam verdadeiras. Isso não significa que seja uma doutrina falha, uma doutrina mentirosa, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus. Cada um deles é Deus, né? Nós não podemos tentar dividir a Trindade, ou melhor, a Trindade ela não vem dividir Deus em partes. A Bíblia deixa claro que cada uma das 3 pessoas é 100% Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são totalmente Deus, apenas um Deus. Por exemplo, em Colossenses capítulo 2, verso 9, nós encontramos a referência dizendo: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então, no nosso Deus habita a plenitude de toda a divindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, 3 seres, mas apenas um Deus, certo? E nós não devemos pensar em Deus como uma torta que é cortada em 3 pedaços, porque cada um deles é representado por uma pessoa. Então, se nós tentarmos dividir Deus como se fosse uma torta em 3 pedaços, nós estamos dizendo que esse Deus não é totalmente Deus, porque um pedaço ele não é totalmente a torta, né? Ele é apenas uma parte da torta, e Deus não é assim. O Filho não é uma parte de Deus, o Espírito Santo não é uma parte de Deus e o Pai não é uma parte de Deus. Os 3 são Deus por 100%, na sua plenitude, na divindade, né? A palavra Trindade traz em seu contexto 4 ideias fundamentais, como nós já percebemos a respeito da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e esses 3 são um só Deus. Se pode verificar na figura que nós vamos entender que o Pai não é o Espírito Santo Santo não é o Filho não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, né? É um pouco complicado entender, mas é assim que funciona a Santíssima Trindade. A Trindade, né? O Deus Trino, esse Deus que se apresenta em 3 formas, mas é apenas um Deus na sua plenitude,
cuidando dos seus. A Confissão de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Catecismo Menor de Westminster declara que a seguinte definição a respeito da doutrina do Deus Trino. Eu vou ler com vocês, que diz assim: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Né? Então, a existência de 3 pessoas numa mesma substância de poder e eternidade. A doutrina da Trindade, por mais misteriosa que seja, ela é uma doutrina com grande valor e um elemento valiosíssimo para a espiritualidade do crente. Herman Bavinck, um teólogo, escritor, ele vai trazer a seguinte definição: o artigo sobre a Santa Trindade é o coração e o núcleo da nossa confissão, a marca registrada da nossa igreja e o prazer e o conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Essa confissão foi a âncora na guerra de tendências através dos séculos. A confissão da Santa Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à custódia da igreja cristã. Então, ele vem declarar, com essa citação, dizendo que a Trindade ela é o coração da nossa confissão de fé. A Trindade ela é a confissão da nossa fé à luz das Escrituras no meio cristão. E a Trindade nós encontramos ela já bem quase que específica no Velho Testamento. O Velho Testamento ele não vai revelar a Trindade explicitamente na sua existência trinitariana de Deus, mas contém indicações dessa Trindade. Na luz da revelação do Novo Testamento, essas revelações do Velho Testamento, do indícios da doutrina, elas vão ficando mais claras no Antigo Testamento. Numa simples leitura que a gente faça do Antigo Testamento, encontramos indicações de que na divindade há mais de uma única pessoa. Textos como Deuteronômio 4, versos 35 e 39, que nós vamos ler da seguinte forma: a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. E outro texto também declarando que a existência de um somente Deus. Vede agora que eu o sou, mas nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape. E um outro texto ainda para deixar bem evidente, 2 Samuel, capítulo 22 e o verso 32, que vai dizer para nós: porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus. Então esses 3 textos que nós lemos, eles vêm dar indicações da existência da Trindade já no Velho Testamento. Então a Trindade ela não é uma coisa que surgiu por causa da igreja, por causa dos teólogos. Ela já estava na Bíblia, já estava na existência do Velho Testamento há muito tempo. Ela só ficou conhecida através dos estudos que os teólogos foram fazendo, os estudiosos foram fazendo. E também ela fica evidente na principal confissão de fé do povo hebreu, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Da mesma forma que também Isaías, no capítulo 45, o verso 18, vai nos dizer: porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra, o único Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. E
esses textos, ainda que não sejam suficientes para provar a doutrina da Trindade já no Velho Testamento, eles demonstram que Deus existe como um ser plural, que não vive solitariamente, né? Deus é um Deus pleno, um Deus magnífico, um Deus poderoso que se revela à humanidade em 3 formas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, o Deus poderoso, o Filho, Redentor e Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador. As 3 formas em que Deus se revela para o seu povo. E ainda no Velho Testamento nós vamos encontrar o próprio Deus fazendo distinção de si mesmo. Textos como o Gênesis 19, 24, que nós encontramos: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Percebeu a distinção? Então fez o Senhor chover enxofre da parte do Senhor, né? E também Oséias, no capítulo 1 e o verso 7, nós encontramos outra distinção de Deus entre si, né, que nos diz assim: porém, da casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor, o seu Deus. E essa doutrina ela vai tendo maior revelação na medida em que a obra redentora de Deus ela é revelada mais claramente, como na encarnação de Jesus, né? Essa doutrina fica mais evidente quando vai chegando perto do Novo Testamento, a encarnação de Jesus, Jesus no meio do povo, e quanto mais gloriosa a realidade da Trindade é exposta nos fatos da história, mais claras vão sendo as afirmações da doutrina. E no Novo Testamento já é muito mais fácil a gente encontrar essa doutrina da Trindade, né? E a ênfase na doutrina trinitariana do Novo Testamento é mais decisiva, ela é mais incisiva, né? Ela dá mais ênfase, mais foco, e fica muito mais fácil encontrar indícios e revelação sobre a Trindade, né? E há muitos relatos que nos dão a justa ideia de que Deus é um e 3 ao mesmo tempo. Então, se no Velho Testamento Jeová é apresentado como Redentor e Salvador do seu povo, já no Novo Testamento ele é o Filho de Deus. E se no Velho Testamento Deus, Jeová, é o que habita em Israel e nos corações dos que o temem, no Novo Testamento é o Espírito Santo que habita na igreja, né? No Novo Testamento oferece clara revelação de Deus enviando o seu Filho ao mundo e do Pai do Filho enviando o Espírito. E há diversas passagens em que as 3 pessoas são expressamente mencionadas, como em relação no batismo de Jesus, no discurso da despedida de Jesus, na grande comissão e na bênção apostólica, né? Para nós entendermos, vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, o verso 21 e 22, que nos diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orava ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se a voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então nós percebemos aqui pelo menos a distinção de 3 pessoas, Jesus ali se batizando, o céu se abrindo e o Espírito descendo em forma de uma pomba, e uma voz que diz do céu: esse é o meu Filho amado, e em ti eu me comprazo. Então seria o Filho se batizando, o Espírito Santo confirmando esse batismo, e a voz de Deus falando com o Filho que estava ali no batismo. E também João 14,16 outro texto que menciona muito claro a Trindade, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Então aqui é Jesus falando com o povo, dizendo: eu vou rogar ao Pai, né? Então Filho pedindo ao Pai que lhes dê outro Consolador, o Espírito Santo, né?
Então, a distinção aqui de 3 pessoas novamente. E também Mateus 28 e 19, que seria a grande comissão, que Jesus vai dizer: portanto, ide, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui Jesus dando ordens de como o povo deveria evangelizar, trazer essas pessoas para o caminho de Jesus, batizá-las no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas. E por último, 2 Coríntios 13, 14, que vai nos dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então aqui a distinção: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 3 pessoas trazendo ali as suas bênçãos apostólicas sobre a vida daquele que os recebem. Mas nós já, com base em tudo que nós entendemos, nós precisamos saber que essa trindade ela tem que estar em nossa vida também na prática. Dessa forma, a confissão da trindade é um resumo do cristianismo. Nós só podemos proclamar verdadeiramente as poderosas obras de Deus quando as reconhecemos e as confessamos como uma grande obra. Uma grande obra do Pai, uma grande obra do Filho e uma grande obra do Espírito Santo. No amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo está contida toda a salvação do homem, somente através deles. E muitas das vezes, e por que não dizer sempre, é impossível ter um relacionamento correto com Deus sem considerar a Trindade. É muito difícil, porque eu posso dizer que seja impossível a gente ter um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, de servo para o Pai, para Deus, para o Criador, sem considerar a Trindade. Nós não podemos nos relacionar com Deus e deixar de fora o Filho. Não podemos querer nos relacionar com o Filho deixando de fora o Deus. A gente não pode querer só adorar ao Espírito e menosprezar Deus e o Filho. É muito difícil que isso venha acontecer na vida de alguém que está buscando conhecer mais de Deus. Mas sempre há aqueles que para a pessoa do Pai é a central. Geralmente essas pessoas pensam muito pouco em Jesus ou no Espírito Santo. Sempre é só Deus, Deus, Deus. E nunca se lembram do Filho, nunca se lembram do Espírito Santo, que Ele é o Consolador, que o Filho é o Redentor. É o que traz, que tira o pecado do mundo. Principalmente as pessoas oriundas das tradições católicas, quando lembram de Deus, pensam na pessoa do Pai. Elas não pensam na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, elas pensam no Pai. Outras preferem a pessoa do Filho, geralmente influenciadas pelo pietismo, mas certamente são a minoria. E o Espírito Santo é o foco principal na vida da maioria dos crentes na igreja carismática. Então, essa fragmentação das pessoas da Trindade é coisa bem típica do nosso mundo moderno. E ela dilui a compreensão da riqueza de Deus. Então a gente querer pensar somente no Deus, ou somente no Filho, ou somente no Espírito Santo, ela diminui a compreensão da riqueza e do poder da Trindade. E com isso tudo, com as pessoas adorando somente um ou somente ao outro, ignorando a existência de um, ignorando a existência do outro, fica fácil de entender por que a comunhão dentro da igreja ela é muito difícil. As pessoas buscam comunhão através de eventos sociais, de trabalhos comunitários, músicas que incentivem cumprimentos mútuos, mas a verdadeira base da igreja, da comunhão da igreja, ela é a Trindade. A verdadeira base, a única base para uma comunhão verdadeira entre irmãos é conhecendo e respeitando e adorando os 3 elementos da Trindade, as três formas de Deus na Trindade. Nós precisamos entender que fomos chamados para refletir
o mesmo amor que existe na Trindade. Foi para isso que nós fomos chamados por Deus. Somos chamados para mergulhar nesse amor de tal forma que ele precisa inundar a nossa vida. Ele precisa que os outros irmãos recebam, através de nossa vida, o efeito desse amor. E finalmente a doutrina é um chamado ao serviço. Estudamos sobre a absoluta igualdade e essência da Trindade. Eles são poderosos, são magníficos, a sua essência é igual e absoluta entre os três. Nesse sentido, não há qualquer grau de subordinação entre as pessoas da Trindade. Não existe um que pode mais ou um que pode menos. Mas percebemos que nas obras externas, ao trabalhar na criação da redenção, as pessoas da Trindade se subordinam umas às outras, né? E trabalham em perfeita cooperação. Embora sejam pessoas plenas, são absolutamente livres. E isso faz com que se relacionem e promovam a obediência. O filho faz questão de obedecer o pai e o espírito é obediente ao filho. A dificuldade que os cristãos têm de trabalhar juntos é por causa do ego, né? Cada um tem o seu orgulho pessoal e sempre quer que a sua opinião prevaleça. Achamos que obedecer e servir uns aos outros nos torna inferiores. Achamos que a liberdade é a autonomia. A Trindade nos ensina que através do serviço e da obediência cristã é que desfrutamos da plena liberdade em Cristo. Quando o Filho de Deus amarrou a toalha na cintura e lavou os pés dos discípulos, isso não o fez menos digno e menos livre, ao contrário, ao contrário disso. Acima de tudo, permanece que não podemos conhecer verdadeiramente a Deus e não consideramos seu caráter trinitariano, como diz Bavinck, somente quando nós contemplamos essa Trindade é que nós descobrimos quem é e o que é Deus. Então, a partir do momento que nós começamos a adorar a Trindade como ela é sem distinção, sem menosprezar, sem ignorar um ou outro ser da Trindade, nós começamos a descobrir quem é realmente Deus e o que Ele é para nós. Muitas das vezes nós não conseguimos dentro da igreja ter uma comunhão com o nosso irmão, porque não conhecemos o nosso verdadeiro Deus. Não conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, porque Ele é poderoso, santo, magnífico, fiel e maravilhoso. E nós não conhecemos Ele, vivemos então fechados numa caixinha, em uma vitrine, com carinha de santo, dizendo eu sou melhor que o meu irmão. Deixamos de amar o nosso próximo como Deus amou o seu Filho, como Deus amou o seu povo, entregando o Consolador, como o Pai, o Filho e o Espírito se conversam na Bíblia. Então, nós precisamos começar a viver uma vida de abundância, de pensamentos sobre a palavra e sobre quem é o nosso Deus, conhecer verdadeiramente o nosso Deus e viver uma vida devota a esse Deus trino, um Deus que se apresenta para nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Amém? Então essa foi a nossa aula a respeito da doutrina da Trindade. Nós possivelmente teremos ainda mais um vídeo, Eu quero finalizar com mais um evento, um bônus para vocês, mas eu já quero aqui agradecer você que assistiu toda a série de ensinamentos a respeito da bibliologia. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus prospere nos seus entendimentos, na sua sabedoria e que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, Ele esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.